O arquétipo da Lilith é representado por uma figura emblemática de uma mulher que foi retirada das escrituras sagradas. Tal fato fez com que desde então ela fosse temida e até mesmo odiada por muitos, sendo considerada como um verdadeiro demônio para as religiões cristã e judaica. Ela foi criada para ser a primeira mulher de Adão, no entanto, abandonou o jardim do Éden por fazer questão de impor as suas próprias vontades. Com isso, o fato de não ter atendido aos desejos de seu até então marido, ela ficou conhecida como uma traidora. A partir de então, a sua imagem começou a ser vista com maus olhos, fazendo com que ela fosse literalmente apagada da história. Tal fato fez com que ela se tornasse então um personagem sombrio, segundo algumas religiões. No entanto, embora muitos conheçam apenas os seus aspectos negativos, a sua energia possui muitas qualidades interessantes. Sendo assim, no estudo de hoje veremos a história, as principais características, o lado luz e o lado sombra do arquétipo da Lilith. Porém, antes de começar gostaria de passar um recado rápido aqui para você. Nós do canal Segredo Quântico desenvolvemos o Super Combo de ativação com o arquétipo da Lilith. O combo de ativação são ferramentas exclusivas desenvolvidas para ativação e conexão de forma rápida com o arquétipo da Lilith. Nesse combo você vai receber mantras de ativação, ultrabioquinese subliminar de ativação, vídeo subliminar de ativação, áudio de ativação rápida de 60 segundos e muito mais. Garanta agora o seu super combo de ativação com o arquétipo da Lilith clicando no primeiro link da descrição. Origem da deusa Lilith. A origem de Lilith é um tanto incerta, já que a mesma foi apagada das escrituras bíblicas, mas também é mencionada no Talmud, textos sacros do judaísmo. Segundo as escrituras do Talmud, Lilith foi criada da mesma forma que Adão, porém, ao invés de barro, teria sido feita com lodo, e então ela se tornou a sua primeira esposa. Mais tarde, cansada dos maus tratos de Adão e de todos os desentendimentos entre os mesmos, Lilith se rebela e abandona o paraíso que tanto a castigava. Segundo os judeus, Lilith foge rumo ao Mar Vermelho e passa a viver junto aos demônios, e em específico a se relacionar com Lúcifer. Na Bíblia, neste momento da história, Deus promete uma mulher a Adão e então cria Eva a partir de sua costela. Eva, sendo criada a partir da costela de Adão, seria então sua esposa e se renderia à submissão. No decorrer das passagens bíblicas, Lilith é citada como uma entidade sombria e demoníaca. Porém, com todas as verdades ocultas e novas interpretações da Bíblia sendo reveladas ao mundo, podemos entender melhor o seu lado da história. Por fim, independente de sua origem, podemos afirmar que Lilith vem sendo retratada como um grande símbolo de independência, de revolta pela luta dos direitos femininos, pela busca de igualdade. Respeito mútuo. Ao ativar o arquétipo da Lilith você estará atraindo muito mais do que só empoderamento e poder pessoal. Esse poderoso arquétipo fará com que você se torne mais independente e busque a sua felicidade, independência e amor próprio. Em suma, você se tornará alguém muito mais autoconfiante, bela e sensual, pois esbanjará magnetismo pessoal e autoestima. A personalidade de Lilith. Lilith ficou conhecida por ser uma mulher altamente empoderada, inteligente e ao mesmo tempo autoconfiante. A deusa teve a capacidade de se impor diante as injustiças do paraíso, tanto que se rebelou contra o seu próprio Criador com o intuito de expor a sua opinião e não aceitar a submissão que Adão a forçava. Sabendo que havia sido feita da mesma forma que Adão, teve a capacidade de usar da sua inteligência para ter discernimento daquilo que considerava justo ou não. Com isso, podemos saber o porquê Lilith foi retirada das escrituras bíblicas. O patriarcado ao longo dos séculos reprimiu a mulher e a tornou esposa, empregada doméstica e objeto sexual, não dando ouvidos à sua opinião e a impedindo de suas escolhas, mesmo sabendo do fato de termos o livre-arbítrio. A segunda esposa de Adão, Eva, foi moldada segundo o modelo patriarcal, submissa e cautelosa. Tanto Lilith quanto Eva são aspectos femininos que as mulheres devem aprender a se encaixar. Não somos apenas Lilith, e nem apenas Eva. A feminilidade vai muito além de apenas um comportamento, a boazinha ou a empoderada. Pode-se ser as duas ao mesmo tempo desde que traga completude e felicidade. Portanto, se você deseja ativar o arquétipo da Lilith, saiba que estará atraindo para si muito poder pessoal, magnetismo, feminilidade, inteligência, autoestima e empoderamento.
A simbologia do arquétipo da Lilith. Segundo as escrituras sagradas de algumas religiões, Lilith foi criada a partir da poeira, assim como se deu a criação de Adão. Dessa forma, ela ficou conhecida por ser a primeira esposa dessa conhecida figura bíblica. No entanto, o primeiro homem do mundo acreditava que era um ser superior e que por esse motivo, a mulher em questão deveria se deitar com ele e ser submissa às suas vontades. No entanto, ela não concordava com as atitudes de repressão de Adão, já que os mesmos teriam sido feitos do mesmo pó, portanto, seriam iguais e teriam de estar lado a lado um do outro. Por esse motivo, Lilith recusou a realizar qualquer ato sexual ou a obedecer às ordens de Adão. Dessa maneira, ela veio a abandonar o jardim do Éden, fazendo com que algumas religiões pregassem que ela havia desrespeitado a figura superior, que era Adão. Assim, ela passou a possuir uma imagem não apreciada por judeus e cristãos, fazendo com que o seu nome fosse apagado da história. No entanto, é possível encontrar algumas menções à sua pessoa na Bíblia, embora o seu nome não seja citado. Ao impor as suas vontades e deixar claro que ela não era um ser inferior ao homem que possuía origens iguais às suas, a mesma foi condenada justamente por ir contra a cultura do patriarcado criada por essas religiões. Apesar disso tudo, em algumas culturas, como é o caso dos povos hebreus, Lilith é considerada como a deusa da fertilidade, recebendo cultos de adoração. Em muitos outros lugares do mundo, a sua imagem é a representação da luta feminista, um movimento feminino que preza pelos direitos da mulher e pela igualdade de gênero. Na Wicca, Lilith seria uma deusa da qual tem a representação do poder feminino, da autonomia e independência. Já na mitologia grega, Lilith seria semelhante à deusa Hécate, uma mulher que guarda os portais do submundo montada em um cão de 3 cabeças. A deusa Lilith e a deusa Hécate é a representação da rebeldia feminina, da bruxaria e da vida noturna. Libertação com o arquétipo da Lilith. Lilith era uma mulher muito firme e certa de seus pensamentos e desejos. Com isso, apesar de ser banida do paraíso, ela não hesitou em seguir a sua própria vontade e não ceder aos desejos impostos por Adão. Portanto, quem utiliza esse arquétipo precisa se preparar para sofrer uma verdadeira libertação de suas crenças limitantes, fazendo com que os seus desejos mais ocultos venham à tona. Isso se torna muito positivo, pois muitos de nós deixam de viver a verdadeira felicidade por ter medo do julgamento alheio. Assim, desde que os seus atos não venham a prejudicar alguém, essa energia se mostra muito positiva para quem quer viver sem ter que se preocupar com a opinião dos outros. Sexualidade. Diferente do que muitos imaginam, o arquétipo da Lilith é capaz de despertar em nós uma sexualidade verdadeiramente livre. Como vimos, ela foi condenada justamente por se negar a ter relações sexuais com Adão. A partir disso, podemos dizer que a sua energia faz com que nós tenhamos consciência de nossos atos e não nos sujeitemos a fazer nada que não esteja realmente de acordo com as nossas vontades. Autoconfiança com a Lilith. Outro aspecto muito importante trazido por essa frequência energética é a autoconfiança. Lilith era uma mulher que sabia exatamente quem era e o quão importante era se impor. Apesar de seu até então marido reforçar a ideia de que ele era um ser superior, simplesmente por ser um homem, ela não baixou a sua guarda e fez questão de enfrentar a situação e demonstrar que não compartilhava daquele mesmo pensamento. Com isso, quem utilizar esse arquétipo irá vivenciar um crescimento significativo da sua autoconfiança. Inclusive, isso trará muitas mudanças para a sua vida, já que irá influenciar em diversas áreas. Fertilidade. Como dissemos anteriormente, Lilith é considerada como a deusa da fertilidade para os povos da Babilônia. Acredita-se que ela recolhia homens para a realização de rituais sexuais sagrados e por isso essa fama lhe foi atribuída. Pelo fato de ter seguido os seus instintos, o arquétipo da Lilith também representa independência. Isso ocorreu porque ela descobriu muito cedo que era autossuficiente. Dessa maneira, ela não hesitou em sair do paraíso e assumir as rédeas de sua própria vida, demonstrando assim o quanto apreciava a sua própria liberdade e respeitava as suas vontades. Ao avaliarmos toda a história dessa personagem, podemos afirmar que Lilith também é um sinônimo da força, principalmente a feminina. Ela nos mostra que devemos permanecer sempre fortes e seguir os nossos princípios, mesmo que para isso seja necessário sair da nossa zona de conforto. Sedução.
O arquétipo da Lilith é ótimo quando se trata em termos de sedução e conquista. Sua energia pode ser usada para atrair tanto homens quanto mulheres, além de aumentar a libido e a sua energia sexual. Uma outra frequência energética poderosa que o arquétipo da Lilith irá trazer é o da inteligência. Essa energia irá te auxiliar a pensar por si própria e não se deixar levar pela opinião e pela vontade alheia. Com isso, esse poderoso arquétipo irá te ajudar a não cair em enganos ou se submeter a manipulações. Rebeldia. Podemos notar que Lilith teve um ato de rebeldia ao se impor contra as vontades de Adão e do seu Criador, não aceitando a submissão que foi-lhe imposta desde a sua criação. Portanto, se você precisa se rebelar contra alguma situação em que não está de acordo, o arquétipo da Lilith irá te ajudar com essa frequência. Com isso, você não se submeterá ao que não acredita, de maneira que não irá baixar a cabeça diante de imposições. O lado sombra do arquétipo da Lilith. Agora, vamos nos aprofundar sobre o lado sombra do arquétipo da Lilith, pois ao estarmos em conexão com um determinado arquétipo ele se manifesta no nosso subconsciente e inconsciente, passando por crenças, pensamentos, comportamentos e padrões limitantes que necessitam de cura. Consequentemente, ao ativar esse poderoso arquétipo, estará acelerando os resultados que precisa em sua vida. Seja na área amorosa, pessoal, profissional ou financeira. Portanto, entender como funciona essa ativação e quais seus benefícios é muito importante, sem deixar de fora o lado sombra, que quando não curado você necessitará trabalhar internamente para que não se manifeste de forma negativa na ativação do arquétipo da Lilith. O lado sombra é uma força que, quando equilibrada, pode ser usada a seu favor. Arquétipo da Lilith e a rejeição. Por causa do seu comportamento rebelde, Lilith foi expulsa do céu e seu nome foi apagado da história, o que gerou muita dor e rejeição. Enquanto ela permanecia submissa, tudo estava bem, contudo, no momento em que ela manifesta uma posição contrária, ela é considerada rebelde, tendo de ter uma correção cruel por conta de se permitir ter voz. Por este motivo, o lado sombra do arquétipo da Lilith pode trazer um comportamento de revolta caso você já tenha passado por situações parecidas em sua vida. Contudo, não podemos negar sua coragem em não se submeter aos caprichos de terceiros, manifestando seu posicionamento, mesmo com sérias consequências. Portanto, caso esse lado sombra venha a se manifestar, fio com o lado luz do arquétipo da Lilith. Desejo reprimido. Por mais controverso que pareça, outro aspecto que o arquétipo da Lilith pode trazer caso você possua este traço como sombra, é a repressão de certos desejos. Normalmente, se você se permite muita liberdade, permitindo que faça o que quiser, após receber algum julgamento ou comentário negativo sobre sua atitude, pode acabar reprimindo seus próprios sentimentos e ações por medo de ser rejeitado de alguma forma. Caso já tenha lidado com a rejeição em algum tempo de sua vida e não curou este trauma, esse lado sombra poderá se manifestar. Afinal, não podemos esquecer que o arquétipo da Lilith carrega marcas de rejeição, então, essa reflexão sobre a rejeição como lado sombra nos faz relembrar o quão importante é curar nossos traumas, para que não gere bloqueios ou problemas futuros. Vulgaridade. Para muitos pode ser interessante, contudo, vale lembrar que essa estreita relação da Lilith com o que é vulgar pode ser algo intenso demais. Caso você já possua este lado reprimido internamente, o arquétipo de Lilith pode te levar a desejar vários parceiros, até ao mesmo tempo, dependendo da sua intensidade. Portanto, alimentar pensamentos maliciosos em sua mente pode se tornar algo compulsivo e não saudável. A energia sexual deste arquétipo é tão intensa, que para quem possui a vulgaridade como lado sombra seria algo não muito interessante, portanto, é preciso curar este lado com o lado luz do arquétipo. Agora, se está em busca de aquecer a sua vida sexual, talvez seja uma boa opção se você já possui essas vontades. Porém, uma dica é evitar perder o controle. Como ativar o arquétipo da Lilith? Lilith possui o poder de assumir as próprias rédeas de sua vida, de se impor e enfrentar as dificuldades. Portanto, para ativar o arquétipo da Lilith, faça uma observação de si mesma e veja se está agindo de acordo com essa energia arquetípica. Ter independência emocional, mental e até mesmo financeira é algo muito importante, pois sem isso caímos totalmente na dependência e submissão. Invista na sua autoestima sem hesitar.
Use roupas que valorizem suas curvas. Acessórios, maquiagens e perfumes que destaquem ainda mais suas qualidades e beleza. Sinta-se bela e tenha mais amor próprio por si. Lilith possuía um amor próprio tão grande que não hesitou em ser exilada do paraíso para seguir seu próprio caminho rumo à felicidade. Com isso, invista em você mesma e faça somente aquilo que tem vontade. Medite e se conecte à imagem de Lilith. Veja-se como a mesma e se torne uma com ela e todas as suas qualidades. Uma das técnicas que mais recomendamos para que você possa ter resultados rápidos e instantâneos na ativação de qualquer arquétipo é a ativação do arquétipo da Lilith por meio de áudios bioquineses, vídeos subliminares e imagens. Mas claro, faça isso de forma segura. Se deseja despertar a Lilith que existe em você, saiba mais sobre nossas ferramentas de ativação de arquétipos no primeiro link da descrição. Permita a sua conexão com o arquétipo da Lilith através da meditação. Deixe que essa energia tão poderosa flua através de você. Faça banhos com ervas que te proporcionem cura, autoestima e amor próprio. Quando estamos bem com nós mesmas, nos tornamos mais autoconfiantes, belas e sedutoras. A nossa energia se torna viciante e o magnetismo pessoal só aumenta. Portanto, faça a ativação desse poderoso arquétipo através dessa prática. Use toda a magia de Lilith a seu favor. Ative o arquétipo da Lilith sendo firme em suas decisões. A deusa é muito bem conhecida pelo seu empoderamento, e isso não é à toa, pois a história de Lilith nos revela esse traço tão cobiçado. Seja fiel a você mesma e aos seus princípios. Seja livre com suas opiniões e vontades e faça somente as escolhas que considera certas. Acenda velas e incensos e faça uma oração à deusa Lilith pedindo por bênçãos. Muitas pessoas e religiões costumam cultuar Lilith, portanto, se você sentir que é para se conectar com a mesma através dessa prática, não hesite em tentar. Expresse sua sensualidade, magnetismo e atração em todas as áreas de sua vida. Conquiste a pessoa desejada, oportunidades profissionais e financeiras. Use a energia deste arquétipo ao seu favor. Se você deseja iniciar algum projeto pessoal ou profissional, essa é uma ótima opção de energia a se ativar. Isso porque Lilith não se importava com a opinião alheia e sempre buscou a sua felicidade e liberdade naquilo que desejava fazer. Talvez iniciar um projeto te cause um pouco de medo ou ansiedade, mas saiba que ativando o arquétipo da Lilith você obterá mais autoconfiança e sucesso naquilo que faz. Ative o arquétipo da Lilith sendo quem você é na sua mais pura essência. Nunca deixe de fazer coisas que gostaria de fazer por conta da opinião alheia. Se vista como gostaria de se vestir. Haja com as pessoas e com você mesma na forma que gostaria de agir. Por mais que ser você mesma acabe decepcionando algumas pessoas, não podemos agradar a todos, mas podemos agradar a nós mesmos sendo quem gostaríamos de ser ou nos tornar. Faça afirmações da técnica: eu sou como, eu sou autoconfiante, eu sou bela, eu sou empoderada, eu sou sensual, eu sou próspera, e por aí vai. Diga com convicção aquilo que você sabe que é por mais que pense que não seja. Com essa técnica você atrará muitas bênçãos e virtudes à sua vida. Agora, se você deseja algo mais poderoso para ativar esse poderoso arquétipo, acesse o Super Combo de ativação com o arquétipo da Lilith. Lá reunimos as melhores ferramentas de ativação rápida de arquétipos. Você irá receber todo o nosso conteúdo exclusivo de ativação rápida. Acesse o primeiro link da descrição e garanta a ativação do arquétipo da Lilith.